Estamos aqui em mais um episódio do Todas por E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, mas antes eu quero dar uma muito que boa noite, muito que bom dia, muito que boa tarde, sua rica, Pauline Brito. Olá, gente! Comigo, Alana Masson, já estaremos logo com Gabriele Franca aqui, que está chegando. E eu quero apresentar a nossa convidada mais do que especial. Ela que é nutricionista, pós-graduada em acupuntura, com especialização na China, palestrante, consultora nos programas de TV e mídia impressa. Atualmente apresenta o quadro Marmita Fit do programa Você Bonita na TV Gazeta. Realizou meditação no Tibete e no Peru. E é rica, linda e feliz com vocês, Elizabeth Presa. Adoro! Seja bem-vinda! Seja muito que bem-vinda ao Todas por O Um. convite. Muito obrigada pela sua participação aqui. A gente sabe que tua agenda aí, muitos compromissos, muitas funções, né? Nós que somos mulheres empreendedoras, multifunções. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu agradeço o convite, não poderia deixar de vir num programa onde mulheres empreendedoras e que com certeza, ela falou, rica, se identificou comigo, rica, linda e feliz. Não é? Nossa mentora financeira, Pauline Brito. Ajuda não só como nós ganharmos mais dinheiro, mas como fazermos mais dinheiro com o que nós temos, né, amiga? Investindo Investir com propósito. E isso com é muito bom, propósito. porque eu falo que um dos pilares para a riqueza é saber investir, né? Porque eu falo que tem dois pilares para você não se perder. Um é investir na saúde e outro é investir em finanças, porque um está atrelado ao outro e a gente sabe que hoje tudo isso causa um estresse, uma ansiedade muito grande quando você não tem esses dois pilares, né? Exatamente. Já entrando nisso, a gente vê que muitas vezes as pessoas querem trabalhar tanto para acumular dinheiro e depois tentar recuperar uma saúde que a gente não consegue. Então, eu já sou daquela, assim, eu peço saúde e dinheiro. O trabalho vem como consequência, Olha, gente. entendeu? Então, eu acho que isso, você tem que saber pedir, né? Se você não pedir direito, você vai ter muito trabalho e pouco dinheiro. É. Então, você tem que saber pedir. Eu E ter falo essa que... proporção, né? Sim, eu acho que a proporção do ganhar é uma consequência, né? Eu sempre procurei, porque eu falo que a gente tem fases na vida, né? E tem a fase do crescimento, então você também tem que ter a pausa para saber o momento de colher os frutos, né? Porque você tem que plantar Isso. para ter a época da colheita. E isso eu acho que é muito importante você saber fazer, né? E tem muito a ver esse processo de paciência e resiliência com o que você faz na prática, né, Elizabeth? Que é a questão da nutrição. Nós falamos aqui também recente, num episódio anterior, sobre você entender que é um processo de construção do seu emocional, do seu mental, que vai surtir efeito na sua alimentação e automaticamente nas suas conquistas de um corpo mais saudável, de toda essa realização. Eu sempre falo assim, a gente precisa primeiro entender o que é o seu corpo, né? Porque ele é relativo, cada um tem o seu metabolismo. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a mídia, Certo. com as redes sociais, porque às vezes colocam um corpo que não é para você, Uhum. né? Você tem que ver, na realidade, como está a sua saúde. Eu tenho pacientes e venho de uma família também com predisposição à obesidade, enfim, porque isso existe, né? Isso tem a questão do metabolismo, mas e tem fases da vida, né? Você tem aquela fase que às vezes você nem. Às vezes a pessoa, o adolescente tem muitas vezes de se ver gordo e ele não está gordo. Ele está num processo de crescimento. Então dá aquele, né? Fica Uma mais cheinho para distorção. dar aquele estirão. Aí você depois tem aquela fase que muitas vezes você casou, teve filho, seu corpo muda. E hoje, muitas vezes, as pessoas não falam o que elas realmente fazem, né? Eu que trabalho na mídia, eu vejo muito isso. Eu até brinco, né? Chega final de ano, muitas blogueiras somem. Aí volta toda trincada. Uhum. Quer dizer, e depois fala que a alimentação, que fez. E quantas vezes
pegam essas blogueiras, modelos, dizendo que faz uma coisa e na realidade ela está fazendo outra. E depois a gente tem aquela fase, né, que você vai chegando nos 40, indo para os 50, que é a pré-menopausa, depois você entra na menopausa e você não tem mais, na verdade, o hormônio que ajuda na queima de gordura, principalmente do abdômen, do quadril, que é a minha fase agora. E não é uma coisa tão simples, principalmente no meu caso e como muitas das minhas pacientes que não faz reposição hormonal. Mas isso não quer dizer que te impede de ter a saúde, porque tem um período que isso se estabiliza e você vai voltando o teu corpo também. Então, tudo isso a gente precisa entender, porque eu vejo hoje as mulheres se cobrando demais, né? E esquecendo principalmente da importância que ela é para ela. Então, às vezes, as pessoas se assustam quando eu falo, eu sou rica, linda e feliz. Ela está esperando o quê? Né? Quando você fala que você é rica, linda e feliz. Eu sempre falo, tudo menos me pedir dinheiro. Né? Porque eu acho que o mais importante dessa riqueza é administrar a saúde, que não tem preço. Né? Você sabe disso, principalmente como é da área das finanças, não tem preço que pague a saúde. Não tem. A gente fica querendo economizar no plano de saúde, Sim. em um tratamento. Eu digo, gente, vamos trabalhar para poder ter esse planejamento financeiro para focar nisso. E ao mesmo tempo, é administrar quando você não tem. Isso eu acho que é o mais importante. Né? Aprender a administrar quando você não tem. E às vezes, você saber que você está começando. Eu acho que o jovem tem que entender que ele está em início de carreira. Isso. E esse início de carreira requer tempo. Né? Hoje eu posso me dar o luxo, porque eu falo que é luxo, de tirar férias 4 vezes ao ano. Mas que foi também uma construção. Não, é uma construção de um processo. E assim, e todo o processo que eu passei, porque assim, tudo que eu agora eu vou contar para vocês como é que funcionou tudo isso. A Elizabeth, ela não se tornou nutricionista como a maioria que se formou aos 23 anos, não. A Elizabeth era considerada, porque eu falo que depois da pandemia isso mudou. Eu sou uma pessoa que trabalho como PJ já há 25 anos, quando isso não era tradicional. Eu sou uma pessoa que, na realidade, mudei a minha vida, teoricamente, nutrição, tudo que você leu, eu fui fazer aos 40 anos. E todo mundo fala, Elizabeth é fora da casinha, Elizabeth é louca. Porque, assim, as pessoas, elas são muito assim. Se você consegue estar no que as pessoas chamam do topo, empreendedora. Agora, olha, se você der uma falha, não soube, não planejou. E não é verdade. Eu falei que uma das coisas que a pandemia veio para trazer, quem esperava 2 anos, porque foram 2 anos. 2 anos. E eu sempre tive um planejamento de 1 ano. De Sem um ficar ano, 12 meses na reserva 12 financeira. meses assim, e ainda até consegui um pouquinho mais, tá? Eu diria para você que uns 14 meses foi que positivo. já é um cenário do ponto de vista brasileiro excelente. Então, mas assim, eu sempre falei, talvez não com todo o luxo, né, assim, daquela riqueza que as pessoas esperam. Mas eu falo que eu acho que você pode até confirmar mais isso com a sua experiência, mas no mínimo eu sempre falo, você tem que ter, sempre falava, você tem que ter o dinheiro da cesta básica, do aluguel ou da prestação, né, do IPTU, se a casa é sua, e assim, do básico, porque, por exemplo, celular não é o importante, a não ser que você use para trabalho, mas assim, naquele momento, da hora do aperto mesmo, numa pandemia não era o mais importante. O mais importante era eu sobreviver, manter minha saúde física e mental e conseguir comer. Né? Comer, pagar as contas era o que a gente necessitava. Sim. E assim mesmo, amiga, com todo o planejamento que eu fiz, eu posso te dizer que deu ruim. Porque de repente eu não esperava os 2 anos. Mas ao mesmo tempo, eu falo que você pode perder. Meu pai tinha uma frase que ele sempre dizia assim: você pode perder tudo financeiramente, menos a sua saúde, porque é ela que vai te reconstruir. Então sempre vinha com isso, né? E foi uma fase muito complicada, porque o Carlos teve o Covid, então assim,
Aí é filha que estava fazendo medicina e a gente estava pagando, 2 PJs, um filho nos Estados Unidos. Não foi fácil. Aquela loucura, né? Mas eu falo que ao mesmo tempo, quando eu falo que assim, eu acho que sem fé não. E fé é mais que religião, tá, gente? Sim, Para mim é com crer. certeza. É crer nas possibilidades, é saber que você tem que cair e levantar, que tsunamis, porque eu falo que tem vezes na vida que são tsunamis, né? As tsunamis vêm, você tem que ó, vamos segurar, Segura. sobreviveu, é hora de E reconstruir. não, e nesse cenário da pandemia, além de você se preocupar com sua reserva, você tinha que se preocupar também com sua reinventar. Porque Sim. teve todo um novo cenário de tecnologia e quem não estava preparado, nem tinha aquela reserva para aquilo para sua empresa, não tinha como sobreviver. Você tinha que pensar em duas Sim. coisas ao mesmo tempo. Então, isso que foi legal, porque eu percebi que com essas mudanças eu passei a não ser fora da casinha, porque todo mundo teve que mudar. Todo mundo se justificando que estava, às vezes, não se programou financeiramente, teve gente que não se programou mesmo, teve mais dificuldades ainda, e aquelas vezes, até mesmo, muitos com aquela arrogância, prepotência, porque existia isso muito, né? Começou a falar, ai, agora eu mudei. Não, você não mudou, filho. Você passou necessidade mesmo, como todo mundo passa, e a gente tem que se reinventar. Exatamente. Então eu falo assim, eu nunca fui fora da casinha. Eu simplesmente sabia sempre onde era a minha casinha, só não era onde as pessoas queriam que fosse a casa. Perfeito. Entendeu? Ô, Beth, e por que a nutrição? A nutrição, na verdade, eu acho que eu falo que assim, a vida, ela tem chamados. Porque antes de eu ser nutricionista, na realidade eu trabalhei 8 anos com publicidade. Eu sou filha de publicitário, né? Então eu trabalhei na área do marketing. Eu falo assim que quem trabalha na área de publicidade nunca sai dela. E desde pequena, eu perdi minha mãe muito cedo, com 7 anos. Mas ela já desde pequena ensinava, ela deixava a gente cozinhar. Foram 7 anos, mas que são memórias muito positivas, de brincar, né? E aí você depois começa a entender que toda essa formação do brincar, do cozinhar, de estar presente e da positividade que a minha mãe tinha, automaticamente isso faz parte de uma formação que geralmente você leva até os 7 anos. E foi esse tempo que eu tive. E assim, e eu tive que aprender com a morte dela, aos 9 anos, assumir a cozinha da minha casa. Então eu tinha como livro de cabeceira a Dona Benta, Olha. né? E também, na época, tinha. Ai, eu esqueci agora o nome dela, que era uma super cozinheira, que tinha até a Cidinha, que hoje se tornou amiga. E eu, às vezes, eu brincava, eu falava assim: olha, eu vou cozinhar que nem ela, tal. E eu cozinhava ali, fazia prato e ficava me imaginando na TV. E acompanhava muito a Claudete Troiano e a Ione Borges. Então eu me achava meio no Mulheres, eu desfilava, tinha uns lances de gostar disso, né? Mas não que eu imaginasse que eu viesse um dia trabalhar com isso. E quando, assim, um resumo bem resumido, durante a minha vida eu trabalhei com publicidade, sempre gostei de vendas. Então eu trabalhava mais com parte de anúncios, de vendas, lidando com o cliente, enfim. E com o tempo, quem trabalha com publicidade, principalmente eu acompanhava muito propaganda, às vezes eu tinha que varar à noite, né? Porque você começava às vezes às 7 da manhã e o negócio ia acontecendo, você via até à noite. Sim. Aí eu casei e falei, não, isso não é para mim. Porque eu falei, não, casar e ficar nesses horários malucos não dá. E foi uma surpresa para o meu pai, né? Porque eu trabalhava com ele. Então, e ainda por ser a filha mais velha, na realidade, eu sempre falava que eu queria fazer educação física. Mas naquela época, imagina, educação física não era, né? Requisitada, e não era a profissão. E outra, eu era a filha mais velha, então fica para você assumir. E eu aproveitei e foi para assumir. Dei a desculpa, né? Mas entrei num acordo com o Carlos, porque na realidade eu também não terminei a faculdade nesse período. Isso Tinha você feito tinha quantos marketing. anos? Isso eu já estava com 23 anos. Muito jovem. Para agora, né? Porque naquela época era meio calhadinha já. Isso, era Porque assim, minha irmã já tinha casado, enfim.
Mas também nunca, eu sempre fui fora da curva, Do mas também não padrão. do padrão. Porque eu achava assim, eu via aquelas minhas amigas naquela época, vocês são novinhas, faziam-se um baú de colocar para de enxoval, gente. Imagina, com 12 anos você começar a fazer Já começava a enxoval. fazer. E meu pai tinha uma coisa de bom, ele é muito à frente da época, embora rígido com questão de namoro, de viagem. Mas eu lembro que a minha avó falou assim: você não vai fazer o enxoval das meninas? Eu falei: imagina, mãe, quando casar, compra. Depois, se você não casar, vai ser uma frustração. E é verdade. Você imagina Não você, desde os é? 12 anos, É. incutindo E aquilo. a pressão A também, né? De, meu pressão, Deus, preciso casar. e assim, eu já gostava do lado, assim, meio surfista, eu sempre gostei de praia, mas ao mesmo tempo com uma cabeça muito centrada, porque eu falo assim, porque às vezes associava o surf com outras, né, com outras coisas, com bebida, e não, eu gostava era do mar, eu Do gostava do esporte. esporte, aí eu fui bailarina, também ao mesmo tempo jogadora de vôlei até os 23. Legal. Então foi assim, tudo muito junto. Para mim era uma terapia, até para vocês entenderem. O balé, para mim era aquela terapia de trabalhar com a dor. Então a dança para mim era a hora que eu esquecia de tudo Tudo. e eu tinha que centrar em mim. Se eu me perdesse ali com pensamentos, eu desabava. Então quando eu não estava bem, e ali eu aprendi a leveza de você trabalhar com a dor, porque quem está olhando o espetáculo fala, ai, é leve. Não, às vezes saía com o dedo sangrando. É, Então você aprendia a trabalhar meio com a dor, né? E sensacional. ao mesmo tempo o vôlei era aquela adrenalina que aí De subia, meta, tanto que né? eu, De de competição. competição, de estar ali, mas de saber que nem sempre você ganha, mesmo dando o seu melhor, né? Então isso me ajudou bastante. E aí quando eu casei, eu falei, não, isso não era para mim, eu não tinha me formado. Aliás, eu e o Carlos a gente entrou para fazer o cursinho para se conhecer, porque tudo nós fizemos depois de casado, né? Então, assim, namorei, casei, tive filho em 1 ano. Para quem falava que não ia casar, aconteceu tudo, né? E nesse período, ele praticamente era que mantinha, né? Era o provedor, como diz né? Naquela época, principalmente. Mas a gente fez um acordo, porque eu falei para vocês, assim, que eu era um meio desvio de curva, né? Ele queria que a gente foi fazer as contas, eu já planejava o que ia sobrar, se eu deixasse a filha aqui, outra ali, ia me sobrar como se fosse uns R$ 500, vamos dizer assim. Falei, não, não compensa eu sair para ganhar isso, né? De repente eu posso fazer alguma coisa em casa, estar com os meus filhos. E aí eu falei para ele, olha, tudo bem. Então a minha profissão, vamos definir aqui como é que vai ser. Então a minha profissão vai ser dólar, você vai colocar e a gente vai administrar tudo. Então a gente já fazia todas as contas, administrava. E às vezes o Carlos era ao contrário, ele que queria gastar um pouco, a gente dá uma puxadinha, né? E aí fomos administrando, nasceu a Alessandra. Eu falei, bom, eu preciso ter o segundo filho, porque depois eu quero voltar para o mercado de trabalho. Mas sempre naquela assim, qual a sua profissão? Dólar, mas não ganho em dólar. Ah, Sempre, né? Muito bom. E assim, deu 18 horas, ele chegava, eu também tinha que descansar. Finais de semana era a regra. E quando meus filhos foram crescendo, eles também foram se acostumando que a profissão deles era estudar. Então, cada um tinha a sua função ali. E todos aprendiam tudo. Desde fazer uma cama, sabe? Aquela coisa assim, eu não tenho algumas obrigações. E eu sempre avisava, quando eu voltar para o mercado de trabalho, tudo aqui vai ser dividido, porque aí eu já estou em outra função. Então, Uau. o aqui bom é nós que vamos você teve dividir. isso, né? De ter essa sua fase de ser mãe, de querer viver isso. E não foi uma dor nessa época, né? Porque às vezes tem mulheres que ficam, eu vou abandonar minha profissão. Não, é uma fase. Você já colocou isso. Já era uma fase e nós conversamos sobre isso, que eu falei, olha, agora o negócio é o seguinte, nós tivemos filho, primeiro quem vai estudar é você. Fiz a matrícula, os meninos eram pequenos, já fiz a matrícula dele, assim, né, combinando o que ele ia fazer, daí até falei, brinquei de que era de presente, falei, ó, já vou te incentivar. E ele falou uma frase que eu acho que para você fazer isso tem que ter um bom companheiro, né? É parceria. E ele falou, olha, então quando for o seu tempo, né, vai demorar um pouco, mas você vai ter o seu tempo.
Nossa, que incrível, É gente. isso. Que É, sonho de perfeito. consumo. E assim, mas eu vou te falar, esse sonho de consumo só é possível porque eu sempre me posicionei, e não como uma feminista, como mulher. É isso. Eu falo pra você assim, quando me falam, eu não tenho nada contra feminista, porque eu acho que cada um tem que ser o que quiser, né? Me respeitando, eu respeitando, tá tudo certo. Mas por que que eu falo mulher? Porque eu acho que o homem, ele se encaixou muito bem como homem. E por que que eu não posso me encaixar como mulher? Então, por isso que era um desvio de curva. Imagina, todas as minhas amigas namorando aos 18 anos, eu ia ficar num sábado em casa à noite? Não, eu ia pro cinema, eu ia pro teatro, e depois eu entrava numa lanchonete, e ali comia. E você sabe quem mais me olhava? Não era homem. Eram as mulheres de ver você Uhum. chegar lá e pedir um chopp e sentar sozinha. Como assim, né? E muitas vezes você se posicionar perante um homem que às vezes vem achando que porque você está sozinha você quer alguma coisa. Não, eu quero tomar o meu chopinho, eu queria ir no cinema e tchau, E tchau. amiguinho. É Ponto, isso. entendeu? É sobre Sensacional. isso. Então, eu acho que, de certa forma, eu colaborei, assim como mulheres grandiosas, que eu me espelhava em ver que elas se posicionavam. E elas só queriam ser mulheres. E é o que a gente quer, né, na É verdade. isso. Se Então, de posicionou. posicionamento de ser mulher. Eu acho que é isso que nós queremos e ter o direito de ir e vir. Perfeito. Então, quando eu parei realmente de trabalhar, foi quando eu falei, olha, nós vamos dividir tudo, você está trazendo o seu salário, eu quero saber qual é o meu, porque eu estou trabalhando, Claro. Uau, que né? corajosa! E ele foi muito parceiro e falou, porque eu falei assim, não, eu vou trabalhar, porque eu sempre trabalhei. Então a gente tem que fazer esse acordo. Porque eu não quero, que eu vi amigas minhas, por exemplo, casadas, que escondiam dinheiro ou pedia dinheiro para ir numa Comprava manicure, comprava escondido, escondido. escondia as Eu falo, mas coisas. sempre trabalhei, como é que eu vou fazer isso? Não faz Não, sentido, né? eu sou uma Nossa, nós somos, né, um com o outro. E aí foi assim que começou. Só que quem é empreendedor sempre é empreendedor, né, gente? Não consegue ficar Sempre. parado. Tá na veia. Tá na veia. Aí eu comecei a assistir muito, né? A Ana Maria Braga, acorda, menina! e as metáforas dela É, logo pela Claudete manhã. Troiano. E aí eu falei, bom, eu tô com tempo, né? Porque eu coloquei as crianças com a Alessandra com 2 anos na escolinha e tal. Aí quando o Caio também nasceu, só que o Caio, ele já foi muito esperto, ele via a irmã e queria ir. Então, com 1 ano e meio, mais ou menos, ele quis ir. Então, eu pus os dois meio período. Falei, mas o que que eu vou fazer nesse meio período, né? Que eu sempre gostei de ler, de estudar, nunca parei para isso. Aí eu falei, acho que eu vou fazer uns cursos de culinária até para fazer a festa. Começou com a festa da Alessandra. Aí fiz aqueles cursos, ia no mercado tal, na loja tal, e fazendo curso tal, e comecei a fazer docinho, e eu morava num prédio, porque assim, eu fui morar na periferia, né? Eu morava no Ibirapuera e fui pro Jardim Ibirapuera. Para quem não conhece, é perto de São Luís, Boimirim. Então, assim, por que que nós fomos para lá? Porque eu sempre falo assim, quem era rico era meu pai. E não que, e os pais dele, mas nós dois, como desvio de curva, nós queríamos conquistar o nosso espaço, construir o Perfeito. nosso. Importante. Então nós compramos ali aquele apartamento de 45 metros quadrados, onde todo mundo fala, vocês vão para o fim do mundo. Não, fim do mundo eu nem conheço. Eu estava indo para o Jardim Ibirapuera, começando a nossa carreira de vida. Perfeito. E ali nós começamos a construir a nossa vida e eu assistindo o programa, fazendo os cursos, falei, bom, vou fazer o aniversário da Alessandra, né? E realmente a minha irmã fazia umas coisas de artesanato, a gente fez aquela, consegui fazer a festa, prendia, fazia os docinhos, tudo. Aí veio uma amiga, nossa, que festa linda, mas você não faz esse bolo? Eu acho que eu vou fazer bolo. Opa, nunca fiz, Eu falei, mas olha, posso fazer. eu acho que eu posso fazer sua festa. Nossa, Beth, você faz? Quando eu me dei conta, eu estava fazendo festa Festa. infantil. Aí eu fiz Demais. parceria com uma loja que alugava. Então, assim, o forte não era muito o aluguel, mas para já fazer o combo e eu colocar tudo, que a maioria já queria tudo pronto, então eu já fiz parceria, então eu ganhava 20% ali, 30% ali e 50% em tudo que eu fazia. Então já virava uma festa. Que incrível. E aí a gente começou e eu falei, cara, bom, eu acho que isso aí tá dando certo, né? O segundo aniversário, e a vizinha pedia, era salgadinho. Aí eu, mas assim, gente, nem tudo dá tudo certo, tá? A primeira vez que eu fiz sim. salgadinho, aí então. Aí eu peguei, tinha um tal de primeira mão, era um Explodiu tudo. jornal que você publicava gratuitamente.
E assim, eu já disse sorte, porque eu falo que a sorte vem quando você trabalha. Aí eu peguei uma encomenda de 1.000 salgados, bolinha de queijo, com coxinha, e eu fazia muito bem pequenas quantidades. Que a gente também tem que aprender que às vezes grandes quantidades tudo muda. Naquele apartamento de 45 metros quadrados, Uau. comecei a fazer aquele salgadinho, as bolinhas de queijo, pá, Bombas de queijo. bombinhas de queijo. Estourando. Como é que eu ia ligar para a pessoa e falar assim, olha, Então, você, então, o primeiro pedido deu ruim. deu ruim, eu acho que não vai ter bolinho de queijo. Você sabe o que eu fiz? Eu ia secando, de pouquinho em pouquinho, e chorando ao mesmo tempo. Pensando, o que que eu estou fazendo da minha vida? Mas, como uma boa virginiana e persistente, porque eu acredito que tudo você pode aprender e você deve aprender onde você errou, mesmo que você não faça de novo, vai buscar. Aí eu falei, depois que terminou, passou o choro, entreguei. Nunca mais ela me pediu, por que será, né? Aí eu falei, não, eu vou aprender. Aí eu fui me especializar em salgados. Aí eu comecei a me especializar em salgados, aí eu comecei a fazer, bem legal. Falei, pô, Ana Maria lá, acorda menina, faz isso. E todo mundo falava, pô, se mandar pra Ana Maria, vai bombar, né? Se você for na Ana Maria. Eu falei, vou mandar carta, vou mandar, vou mandar. Aí eu consegui. Na época era na Record e na produção da Ana Maria. Só que eu não fui com salgados, na verdade. Já estava mais avançada que eu fazia uns lanches salgados e a Isamara Manso fazia uns lanches tudo em doce, bolos, tudo. E eu levei isso para a produtora. Como era esse produto? Era, na verdade, sabe um bolo salgado no formato bolo de salgado. palhacinho? Ah. Só que tinha uma profissional que ela fazia isso em doces, carinha de palhaço, Sei. bolo decorado. Mas Não ninguém fazia no salgado. No salgado, não. Aí eu levei para a pessoa, não, vou te chamar, tal, não sei o quê. Nossa, 3 semanas eu vejo a outra profissional fazendo o salgado. Ai, ai. Um balde de água fria. Aí eu peguei, muito ousada, liguei pro telefone dessa pessoa. Eu falei assim, olha, que legal, tô vendo aqui o que você tá fazendo. E assim, que bom que você não fez igualzinho, né? Não para profissional, porque não foi culpa da profissional. Foi a produtora. Mas eu te agradeço. Quem sabe numa próxima? Pumba, desliguei. Eu falei, não vou na Ana Maria, mas não vou desistir, não. Vou mandar para a Gazeta, vou mandar para a Claudete Troiano, que ela fazia Mulheres, ela e a Ione Borges. E a Alexandra, que era produtora na época, me chamou. Aí eu comecei a fazer, o diretor adorou o meu trabalho, falou, olha, você se comunica muito bem, você não quer ser quinzenal? Uau! Aí comecei quinzenalmente fazendo, enfim, e aí eu fui gostando. E nesse embalo, daqui a pouco, assim, passou-se o tempo, eu fui para Cátia Fonseca, e assim, eu me tornei a culinarista com ênfase em economia doméstica, porque um dia eu estou conversando e falei, olha, estou economizando, porque eu fiz um amaciante, fiz um negócio para limpar a brisa, conversando, assim. Aí Que o diretor demais. virou e falou assim, caramba, você faz isso? Faço. Ah, vamos ensinar. Aí eu comecei a fazer isso e o que que aconteceu? Hoje em dia se fala em personal organizer, né? Aham. Sim. Eu virei uma personal de ensinar culinária e aí, como eu era muito organizada, o meu lado virginiano, tinha uma médica virou para mim, que se tornou uma grande amiga, falou assim, você já não ensinaria a minha cozinheira e já ensina a faxineira? É, uma dona de casa, né? A gente sabe fazer tudo. E comecei a treinar e as amigas dela, médica, começaram a me chamar. Só que não era o que eu queria. Aquilo era um trampolim para onde eu queria chegar. Você já Perfeito. sabia onde você queria chegar? Ainda não. Tá. Eu Você só sabia, sentia. eu sentia, mas não era aquilo que eu queria fazer. Aquilo me dava dinheiro. Eu não queria fazer bolo, não era a minha Você praia. sabia o que não Eu queria. sabia o que eu não queria. Eu queria algo mais que pudesse eu chegar em algum lugar, né? E aí eu peguei, quando eu comecei a gostar daquilo, eu falei, poxa, eu acho que eu tô gostando meio da gastronomia, né? Só que naquela época, a mulher ainda não era tão bem, assim, não tinha essa conquista como chefe. Sim. E eu lembro que eu fiz no programa da Kátia uns vinagres e azeites aromatizados, o que bombou e me levou para uma revista Face e Venda.
Do nada eu recebo uma ligação, do nada não, porque quando a gente trabalha a gente É, recebe, não é né? do nada, Eu né? sempre falo, não é do nada, mas você tá na sintonia e na Tá no energia. movimento. Aí ela me ligou, falou assim, olha, você é Elizabeth, eu vi sua matéria, assim, 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 você não quer fazer o Boa Mesa em Santa Catarina? Você vai ficar lá uma semana com a gente, fazendo um workshop de vinagres aromatizados, com chefes, Fabrício Leneuve, Sérgio Arne, no meio dos grandes. E assim, dizer que eu entendia da gastronomia seria até. Eu entendia porque assim, eu pesquisava, tudo que eu ia fazer, eu pesquisava. Você era uma pessoa curiosa. Curiosa, e assim, eu acho que tudo que você vai fazer, Colocava excelência. você tem que colocar, entendeu? Porque você pode aprender. E aí coloquei, fui, fiquei uma semana, conheci o fazendeiro das trufas da Uau, Itália, que né? demais. E aí eu comecei a gostar, né? Falei, poxa, eu acho que tem a ver, né? Eu faço, e as pessoas elogiando, eu falei, ó, acho que eu tô no caminho. E nesse período, eu comecei a fazer pauta com nutricionista, porque eu também gostava de decorar prato de criança. Porque nessas histórias de ir na residência, tinha muitas crianças. Então, e eu fazia isso também para os meus filhos em aproveitamento de alimentos. Então, uma coisa foi puxando a outra, Criativa, né? sua criatividade E é aí eu fantástica. fazia os pratinhos decorados, tudo. Eis que num determinado momento eu conheci a doutora Mirtz, que é uma nutricionista, e ele falava assim, olha, então eu vou chamar a doutora Mirtz, ela vai falar sobre a nutrição e você faz o prato. Ok. Aí eu comecei a ver ela falar dos nutrientes, já comecei a gostar. Nesse período, minha filha já estava com uns 11 anos. E eu levei numa nutricionista, e na verdade nem era nutricionista, era uma pediatra. E ela estava assim, começando meio alopata, homeopata. E a Alessandra não estava na curva do crescimento, ela estava na curva do crescimento abaixo. E assim, não batia o tipo de alimentação que eu dava para ela estar abaixo da altura, da estatura dela. Ela falou, olha, eu acho que aí tem sequestradores na alimentação dela de nutrientes que pode estar prejudicando nisso. Vamos fazer o exame, fez aquele exame do cabelo que na época ia para os Estados Unidos, tudo. Aí se descobre que o alumínio era o sequestrador. E aí o que eu fazia? Eu embrulhava lanche no papel alumínio, Nossa, o que é usava muito papel comum. alumínio. Aí eu falei, opa. Aí assim, aí ela me falou, ela falou, olha, a Alessandra não vai ser uma pessoa alta porque ela puxou pela estatura do pai. Então, na realidade, da família dele, a família dele é tudo na faixa de 1,50 m. Ele falou, olha, se ela conseguir, se a gente conseguir que a menarca dela seja aos 15 anos e fizer exercício de alongamento e nós mexemos na nutrição dela, ela pode chegar a 1,60 m. Aí aquilo me interessou, porque ela falou, porque eu não acho que o caso dela é para hormônio, porque ela não tem problema de crescimento. Sim. Ela vem de uma família de estatura baixa, que às vezes a gente também tem que entender isso, né? Claro. E aí eu comecei a fazer tudo que a médica falava, tirei tudo que era hormônio, na época só tinha um tipo de frango que não tinha hormônio, tirei tudo que era leite de caixinha e comecei, que aliás, né, se a gente falar do Dia Mundial da Saúde, né, do comer saudável, comer comida de verdade, que agora se fala isso, então eu só usava comida de verdade, que era menos industrializados e mais comidas in natura. E ela começou a fazer patinação artística, só que era um exercício de impacto. Então eu precisava que ela alongasse para não prejudicar. Então eu sempre fazia o alongamento antes e pós-treino. E ela chegou, ela realmente, a menarca dela foi depois dos 15 anos. Gente, fantástico. Né? É demais. Teve uma suplementação na época de zinco, manganês. E ela chegou a 1,60 m. Uau. Né? E nisso, eu acabei adaptando para o meu filho que queria ser goleiro. Só que ele já era mais da minha estatura. Então, assim, já era uma estatura mais alta, mas falava que ele ia chegar a 1,78 m. Aí eu comecei a fazer isso. Ele também teve a gente fala de estirão tardio, e foi aí que eu comecei a gostar, a entender a nutrição. E ele chegou a 1,83 m. Mas, assim, por isso que eu falo do conjunto corpo e mente. Eu não acredito numa coisa só. Eu falo, nutrição é maravilhosa? Lógico que é, já dizia Hipócrates, né?
faça do alimento o seu remédio. E hoje as pessoas querem fazer do alimento prazer, né? E aí fica complicado. Não que ele não possa ser uma fonte de prazer, mas ele tem que ser uma fonte de saúde. Exato. E às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas. E isso me levou a querer fazer, mas eu ainda achava que eu ia para gastronomia, porque tudo me levava nos programas para gastronomia. Quando eu fui fazer a faculdade, eu falei, não, peraí, meu negócio não é... e eu montei uma empresa de consultoria na área de nutrição, porque logo que eu saí, eu fui fazer o técnico em nutrição, fui ainda a primeira a ganhar o prêmio Neide Gaudense de Sá aos 38 anos, que é uma das melhores, que foi a maior técnica em nutrição, e pelos trabalho meu em mídia. E aí eu entrei na faculdade, mas assim, gente, eu falo que existe uma Elizabeth antes da China e pós-China, porque como toda mulher naquela época, a gente quer abraçar o mundo. E começa a ficar doente, não dá. Chega final de ano, aquela coisa de prova, de ser mãe, de que, por mais que a gente fale que não, eu queria abraçar. Por mais que eu coordenasse, eu queria abraçar. A gente não quer deixar nenhum pratinho. Não, a gente quer perfeição abraçar ainda todos os virginiana, aí juntou tudo, né? Aquela coisa que você acha que você é insubstituível. pratos. Total. É exatamente isso. E aí, quando eu fui para a China, eu percebi que eu não era insubstituível. Através da tecnologia. Você... Não, na verdade, assim, eu percebi primeiro que ao me afastar, as coisas estavam funcionando. continuaram. Eu fiquei um mês fora, não era do meu jeito, mas eles se Mas adaptaram. funcionou. Funcionou. E uma das coisas que eu acho que mudou a minha vida foi ir para o Tibete. Não por... assim, mudou no sentido da minha visão de ver, né? Mas antes de eu entrar no Tibete, vamos voltar um pouquinho para a gente não se perder. Aí eu fiz todo esse trabalho, né? Para a gente voltar um pouquinho na Ana, para eu chegar nessa parte. Aí eu fiz todo esse trabalho da Alessandra, tudo na televisão, e comecei aquela ascensão de participar de todos os programas femininos. Era a Ronivon, Olga Bogiovanni, programa Ei Doutor, e foi indo, né? Aí eu falei, bom, é a nutrição que eu quero. E quando eu resolvi fazer nutrição, né, que eu resolvi que realmente eu ia para a área clínica, eu falei, agora eu vou fazer, antes de ir para lá, né, que eu estava terminando a faculdade, eu estava como técnica, Ana Maria Braga vai para a Globo. Aí eu comecei a ver que quando mudava, geralmente mudava os programas, tudo, a produção muda. Eu falei, Ana Maria foi para a Globo, vou dar uma ligada. Se ela não atender, é porque mudou. Aí eu liguei, falei, aqui é a Elizabeth, que faz o teu trabalho e tal, poderia levar, porque eu já moro pertinho da Globo, né? Falei, bom, já está em casa, ali é só atravessar. Aí ela falou, aí a pessoa que atendeu não era a que foi da outra vez. Falou, não, só um minutinho. Ah, não, você pode vir sim, vem tal dia, tal. Falei, pô. Opa. Você já tinha feito aquele currículo. Aí fui com a pastinha pra Globo, tal. Quando eu chego, era a mesma que estava na Record. Mentira! Aí ela me recebeu numa educação, tudo. Eu fiquei quietinha. Guardou sua ideia, né? Não, então, mas ela pegou, Ai, meu olhou, Deus. Tinha que levar pra toda a pentear. pasta, foi olhando. E eu também me fingi de morta. E aí, quando ela terminou, ela falou assim, por que você acha que agora você... Porque aí eu fui contando o que eu estava fazendo. Por que você acha que agora você está? Eu falei, olha, agora eu acho que eu melhorei muito, então estou apta para vir para Globo, né? Para fazer Ana Maria Braga. Aí ela falou, eu vou te chamar. Aí quando ela falou, eu vou te chamar, eu já estava naquele trauma do passado, né? Aí eu falei, olha, você vai me chamar mesmo? Porque ela falou, você já veio aqui, né? Eu falei, vim. Ela não tocou no assunto, eu também não toquei. Aí eu falei, mas você vai me chamar mesmo? Porque se você não for, eu só quero falar com a Ana Maria Braga e contar essa minha história, porque tudo começou com a cor da menina. Aí ela virou para mim e falou assim, não, eu vou te chamar mesmo. E ela falou, você quer uma água? Eu falei, eu aceito. Aí quando ela vem com a água, ela falou, Ana Maria tá te esperando no camarim. Uau! Gente, pensa, Mulher de Deus. né? Você foi só achando que ia entregar uma Entregar uma ideia. ideia, de repente eu entro no camarim da Ana Maria Braga, aí contei história e a Ana Maria Braga, ela olha nos olhos, né, gente? Ela chorava, eu chorava, eu contando a história e ela falou assim, não, se você está aqui, é porque você é competente. Eu é que tenho que te agradecer, porque a Ana Maria é dessas.
Aí ela virou e falou assim, e eu fui para levar já nessa época, já não era mais o lanche, eram umas coxinhas que eu fazia com soja. Aí a Ana Maria Braga falou assim, ah, mas essa aqui a gente pode chamar, mas será que a gente não podia chamar ela antes, né, pra festa junina? Na época ela era casada com Madrulha, os dois eram o meu Carlos e o Carlos dela. Aí ela virou e falou assim, você sabe fazer paçoca? Aí eu falei, sei. Quem não sabe fazer paçoca? Ah, claro, vamos fazer paçoca. Vamos fazer sei. Simples. Não faço Saí ideia. de lá, nem eu. Nem a gente. Aí Ninguém vou vai pro se mercado, vamos fazer. olho no livro, não tinha, porque não tinha essa questão da internet, né, gente? E olha aqui, não acho, e olha no abonamento, não acho, e vou no mercado, tento olhar o rótulo, Vai tento gravar fazer, não uns- deu. Meu E eu tinha mais 3 dias, nessa história foi uma semana, e faltavam 3 dias para ir na Maria que Braga. Eu ligo para ansiedade. minha irmã, né? E ainda era orelhão, amada. E aí eu falei, ligando para minha irmã, a gente marcou um horário para se falar. E eu, ai, eu tô ferrada, porque eu consegui ir na Maria Braga. Eu falei que ia fazer paçoca, eu não sei fazer paçoca. A minha irmã vira e fala assim, aprendi ontem. Caraca, ela mora em Amparo. Lá vou eu para Amparo para aprender a fazer paçoca, porque aí eu queria ver direitinho, né? Porque, Claro, pra porque a não Ana Maria, errar. assim, você vai levar, você leva a receita, ela manda fazer umas 3 vezes, ela medida por medida. Talvez ela E olha, faça isso, isso foi um aprendizado para mim, porque eu levo isso para a vida, entendeu? Eu já tinha aquela característica, mas eu falo assim, quem fala, eu não tenho que falar da Ana, porque ela me ensinou a realmente fazer aquilo direitinho. E aí eu fui, a gente se vestiu de caipira, eu falei, bom, se a Ana Maria tá de caipira, quem sou eu? Olha, foi uma claro. diversão. Depois disso eu fui umas 3 vezes. E passei a fazer parte dos programas femininos e a Palmirinha, que se tornou uma grande amiga minha, falou: você tem tudo para dar aula de culinária. Vou te apresentar na Bondinho, que era uma loja. Eu vou te apresentar que você vai fazer sucesso lá ministrando aula. Assim eu me tornei culinarista e comecei a dar aula. Mas eu fiz, lógico, me especializei em chocolaterie, me especializei em salgadinhos. E eu falo, depois eu saí numa revista como uma especialista de salgados, e eu até brinco, se essa mulher olha e fala assim, meu, olha o que ela fez. Eu falei, não, mas ela foi um incentivo de um erro para eu me tornar especialista. E aí foi quando eu vou nessas pautas fazendo com a doutora Mitz, tudo, fui para a faculdade de nutrição, terminei a faculdade, falei, bom, agora eu vou para gastronomia, porque nesse intervalo entre técnica e nutricionista, logo que eu terminei a faculdade de nutrição, eu fui convidada para gerenciar um restaurante. E eu sempre falo, cuidado, quando o milagre é demais, o santo deve desconfiar. E ali foi uma experiência de vida que eu fiquei 6 meses, mas eu peguei o esquema de como era o restaurante industrial e os restaurantes da transportada, tudo. Falei, não, isso não é para mim. Lembra que eu falei para vocês que não era aquilo para mim? Falei, eu vou levar para restaurante comercial essa técnica e comecei antes de ter as nutricionistas, eu já fiz os panfletinhos, tudo. Boas práticas. E eu cheguei a atender cerca de 15 restaurantes e 4 padarias. Uau. Você já montou uma empresa de consultoria? De consultoria. Mas assim, era eu por eu mesma. Eu atendia, eu ligava e eu visitava, entendeu? Um mês, tá bem. Que era naquele escritório que eu montei na minha casa. Gente, Mulher que que demais. protagonismo. E Tô aí- impactada. O que eu fiz? Não era o que eu queria. Eu falei para vocês, aquilo era um objetivo que me deixava eu cuidar dos meus filhos. E aquilo foi a forma que a gente teve também de eu ajudar o Carlos, porque eu sempre tive como base, que eu falo, eu sempre tinha que ensinar meus filhos a pescar, né? Então, eu te dou a vara, você vai pescar. Eu não vou pescar por você. E foi isso que a gente fez. Então, um certo período, trabalhei muito para poder ajudar o Carlos a criar os nossos filhos, e uma coisa que eu sempre gostei, de viajar. Então, todos os anos que eu acredito que você tem que trabalhar, mas tem que ter o tempo seu. Tem que desfrutar. E a com gente certeza. viajava os 4, porque era o momento que ele tinha. Eu viajava com família, eu viajava, mas tinha um momento que era só os 4. Então eu brinco que eu ajudei a CVC crescer. Porque era a única dívida que eu fazia, que às vezes fala que não é bom, mas de viagem, amiga, eu faço é até excelente, hoje. Esse eu gente. pago com o maior E prazer. numa empresa segura, né? Segura.
Então, assim, sempre tive o cuidado para isso. E até porque eles eram uma maravilha, né? 12 anos não paga. E sempre viajava fevereiro, depois do carnaval, eles faltavam uma semana na escola. E eu pensava assim, se ele, porque é começo, né? Não tinha muita coisa, eu falei, não é problema de saúde, então eles que corram para depois pegar, porque se gostar, tem que Isso. estudar. E foi indo assim que eu fui levando, que eu fui fazendo, e ali que é onde eu me formei, logo em seguida eu resolvi, ia fazer uma pós em clínica, nutrição clínica. Mas eu conheci a acupuntura nesse meio do caminho, de uma vez que eu voltei de férias e travou tudo, e o Carlos parou de fumar com a acupuntura. Uau! Porque eu era um pouco estressada. Eu sempre gostei de, assim, De energia, de né? energia. Energia, Não, é. total, né? 380. E aquilo não me fazia bem. Na Não verdade. tava conseguindo canalizar, Não, talvez. eu acho que não faz bem para ninguém. Entendi. Eu acho que esse estresse que vem hoje, que todo mundo está falando, é justamente por querer abraçar o mundo e querer ser Mulher Maravilha, mesmo você tendo parcerias. Sim. E aí foi nesse intervalo que eu abri para pôr nutrição clínica, por isso que eu falo que a vida te dá chamado, você tem que estar em sintonia. Apareceu toda uma pós-graduação de acupuntura e eu parei para ler. Aí eu vi que lá quem era da área da saúde podia fazer, e nesse período eu já tinha começado a atender. E eu comecei a perceber que toda paciente que vinha da obesidade, ou com algum problema, ou com uma compulsão alimentar, ou de uma anorexia, ela, na verdade, porque eu já divulgava no programa, né? Eu já aproveitava o gancho. Ela vinha com algum histórico pessoal, na qual eu não tinha condições de atender. Tava fora do seu... Fora do meu alcance, não era da minha alçada. Mas a acupuntura, ela me deu a compreensão de como conseguir trabalhar isso. A medicina chinesa, ela tem essa É incrível. característica incrível de você conseguir trabalhar isso. Eu falei, não, eu vou fazer acupuntura. E realmente amo ser acupunturista também, porque eu acho que é tudo interligado. Só que no Brasil, agora está mudando, né? Mas isso há 14 anos atrás, foi quando eu fui, já se falava de tratamentos de fibromialgia, de psoríase, entre o emocional e não era, eu não vi nutricionista lá. Os próprios médicos já falavam de alimentação yin e yang. É como se fossem alimentos Quente, funcionais, frio, né? quente, frio. Mas eu diria assim, o que chega mais próximo para nós seriam os alimentos funcionais. Tá. Porque eles põem as características dos alimentos que vão funcionar para você de acordo com a patologia. E eu comecei a conseguir administrar isso nas minhas linhas de tratamento. Olha que incrível isso. E até para as pessoas entenderem, as minhas pacientes, que tudo tinha um tempo. Que ela não precisava se cobrar por aquilo que ela não estava conseguindo no momento. Porque você desencadeou, você levou 10 anos para perceber que precisava emagrecer, você não tem que fazer isso em 6 meses. Perfeito. Porque muitas vezes eu falo para você, dá para fazer uma dieta de sopa para secar? Dá. Só que não é bom. Ela não se Duradouro, sustenta. né? Não, você pode fazer assim. Às vezes eu faço, porque eu dei uma exagerada, então eu faço como um dia, mas eu às vezes até faço porque eu gosto de dar uma desintoxicada para melhorar o intestino, mas não como sendo aquele fator para me emagrecer, Perfeito. né? E isso foi tomando uma proporção, e nesse período eu fiz a minha tese na pós de acupuntura, foi justamente a nutrição com a acupuntura e o chá verde. E eu consegui um desconto muito bom para ir para a China. E nessa de ir para a China, quando chegou lá, eu fiquei encantada, porque assim, ele falava do alimento yang, cruzava, lá a obesidade já se trata, antes dela ser muito, o chinês, ele não chega na obesidade como a gente em grau 3, já é tratado até bem antes. Embora a gente fala da acupuntura, da medicina chinesa, o chinês fuma, o chinês bebe, não é uma coisa assim, que todo mundo é super saudável, não é real, né? Mas aquele que vai para uma linha mais saudável, e isso você vê nos hospitais, é comum tratar a acupuntura junto com alopatia, isso fazia parte. E eu comecei a trazer isso para cá, nas minhas linhas de tratamento. É a medicina integrada hoje. Né? E na realidade, nesse momento que eu estava indo para a China, tinha a oportunidade de conhecer Singapura, Japão e o Tibete. E eu sempre quis ir para o Peru, porque eu li sobre os incas. Eu sou muito da natureza, tá? De
das Conexão. ervas. Eu acho que eu tenho o lado também de ser neta de índio, filha de mineiro, que, né, gosta dessas coisas. E eu sempre gostei. E muito me chamou a atenção Tina Turner quando ela virou budista. Por toda a história dela, que eu acho que é uma história de vida, assim, uma das maiores cantoras que se reergueu, né, com mais de 50 anos. Bom, aí resumindo, eu falei, acho que eu vou vir lá 7 anos no Tibete, com Brad Pitt, Angelina Jolie mudou, Ah, eu vou pro Tina Tibete Turner. também. Foi isso que eu fiz. Tibete. E tem tudo a ver se com acupuntura, encontra. tem tudo a ver. Medicina tibetana. É, Aí não comecei é? a ler, eu falei, eu acho que eu vou para esse Tibete, já que eu não fui pro Peru, eu vou pro Tibete. Todo mundo se encontra no Tibete, vai lá me encontrar. Vai que eu encontro o Brad Pitt. né? Ah, desculpa. Não, mas eu Brincadeira. sempre falo pro meu marido, é o único que eu pego, né? Brad Pitt. Dos mais, ele pode ficar tranquilo. E essa possibilidade é tão remota ultimamente, Remota. então... Mas vai Eu que... tenho uma amiga que encontrou com ele numa viagem. Então, mas eu só não sei se ele vai querer me pegar. Enquanto a gente pode encontrar. Então, eu falo, fique tranquilo, amor. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu fui pro Tibete e foi uma mudança de vida. Porque você aprende... Eu falo, eu não virei budista, mas eu acho que a filosofia do budismo, do respeito, do amor próprio, da compaixão, começa com você. E uma das coisas que mais me chama a atenção, que eu vejo as pessoas hoje querendo fazer meditação e ela nem respira, isso. E o americano foi muito esperto nessa parte, porque ele foi lá e viu o que eu vi, porque o tibetano, o monge, ele larga tudo e ele treina todos os dias. Então, assim, de segunda a sexta, eu peguei a hora que eles estão fazendo lá. Primeiro que eles é um autoconhecimento, então eles ali parece uma briga. É 1 hora que eles ficam ali e o outro vai ensinando, ou eles vão se contrapondo, dá batida, nananã. Aí, quando acaba isso, é a hora do mantra, que tem um significado, flor de lótus, que é aquela coisa do... Som do universo. Tem tudo, tem um significado. Ele não solta lá, opa, à toa. Oh, mani, Me padam, adoro isso. e vai. E tem um significado para cada movimento que você faz. E aí o americano fez o quê? Percebeu que respirar, o que o americano não respirava. E aí criou a meditação, eat, sleep, tudo. E eu sempre falo, a gente precisa primeiro aprender a respirar para depois meditar. Porque quando Sim. você medita, não saem os pensamentos. Que as pessoas querem esvaziar a mente. Mente não se esvazia. A mente, você aprende a controlar suas emoções. Acabamos de falar sobre isso. Gerenciar, né? Nós temos Sobre todas desligar a as mente, né? emoções. Ninguém vai desligar. Ao contrário, por que muitas não conseguem meditar? Porque vem, às vezes, questões emocionais que ela não quer. E aflora uma E aflora, então. né? E aí foi um dos aprendizados que eu tive lá. E aí eu aprendi com o chinês e com os monges tibetanos que a gente não precisa carregar tudo e todos. Entendeu? Que você tem que ser você. E eu sempre fui, mas eu acho que faltava eu entender que ser sempre para mim, sempre na minha vida, ser sempre foi muito mais que ter. Porque quando você se permite a ser, você faz, as coisas acontecem e vêm. Só que às vezes vai também. E aí você tem que recomeçar. Por mais que, né, você fale de empreendedorismo, tem horas que você faz todos os cálculos e pode dar errado. Total. Né? Tá devendo. Com E aí certeza. foi nesse sentido que eu comecei a entender. E aí eu comecei a colocar as coisas no seu devido lugar, sabe? Pessoas que eram familiares que não me pertenciam, tchau. E você é bem objetivo. É, né? mas assim, porque eu aprendi que amor, ele sempre, você pode terminar relacionamentos amando. Agora, quando não te respeitam, amiga, não dá. É colocar cada um no seu lugarzinho na prateleira, né? E tá tudo bem. Entendeu? Você compreender isso, a compreensão é você não ter raiva, não que a raiva não vem. Porque as pessoas também acham que, ai, virou zen, nem um monge. Uma frase que o monge me falou foi o seguinte: toda rotina, tudo que você faz e vira rotina, você tem que trabalhar ela, porque ela, tem momentos que ela é ruim. Mesmo o monge largando tudo, ele falava, é bom porque você está vindo aqui hoje.
Para mim já não, eu tenho que trabalhar isso também. Vira obrigação. Entendeu? Então eu aprendi que, na verdade, você não tem que mudar da onde você está. Você tem que mudar aquilo que você está fazendo. Você pode até mudar, escolher outro lugar, enfim. Mas primeiro você tem que mudar. É mais de dentro. É. O fora, claro. E ele mudar você, interfere. não quem está ao seu redor. Exato. Mas Senão quando você você fica absorve pulando o pela- fora, pela- Por né? exemplo, eu vou dar um exemplo na nutrição. Eu não tomo nada com açúcar. Isso não quer dizer que eu não como doce. Aham. Lógico que quando você tirou açúcar, você come muito menos doce. Eu não tomo limonada, nada que for líquido eu tomo com açúcar. Porque eu aprendi a sentir o sabor. E isso, em casa, eu comecei a tomar. Um dia meu filho fala assim, você toma com tanto gosto esse suco de limão, deixa eu tomar. Tomou e achou que não é tão azedo. Hoje, aí foi o Carlos, foi a Alessandra, hoje ninguém toma nada com açúcar. A gente diminuiu o sal, mas não é só porque eu sou nutricionista. É porque foi uma coisa assim que eu falei, o que a gente põe, né? Aí eu comecei a me questionar. E falei, por que eu não experimento? Porque às vezes a gente tem que se permitir. E assim, se eu tiver que pôr sal hoje, me der vontade, eu ponho. Mas assim, as coisas acontecem de uma tal forma que eu não tenho vontade. Naturalizou. Porque naturalizou, entendeu? Então é isso que você começa a aprender. E eles falam muito isso. Compaixão, respeito, amor e orgulho, ela tem que ser trabalhada direto. Porque é muito difícil, né? Você eliminar esses sentimentos. Completamente. E aí, quando você começa a perceber isso, que você começa a entender isso, cara, você vai ficando rica, vai ficando linda, vai ficando feliz. Porque você é a pessoa mais importante Vai para tirando você. os tijolinhos da mala. Vai ficando mais leve. E aí você entende que, por exemplo, assim, você precisa, para manter a saúde, um conjunto de ações. Você tem que mudar seus hábitos alimentares, mas você também não tem que se sentir culpada por exemplo, eu sou filha de mineiro e eu vou até Minas e comer um torresminho. Para! Nossa, que delícia. Entendeu? Mas um pãozinho de queijo. Essa de zona queijo. Savana. Ai. Mas assim, Meu Deus, que delícia. você tá indo, é que nem eu falo, às vezes a pessoa tira o arroz, tira o glúten. Caramba, você vai pra Tailândia, come arroz. Você vai para o Japão, come arroz. Você vai pra Eles mais China. comem Agora, arroz. o que eles fazem? Não tem sal. É verdade. Não tem sal. E não usa esse shoyu que a gente usa. Não, a gente que usa. E é muito legumes, é muito cozido. Eu falo assim, hoje, se a minha avó tivesse viva, eu falava assim, vó, você sabe que alimentos funcionais? Aí ia falar tudo que funciona. É claro. Ainda mais no Brasil. Mas o que a gente tem que fazer para ser alimentos funcionais? Que isso eu falo em palestra. Primeiro é entender a dieta do índio, que é o que mais tem a ver com a gente do que a mediterrânea. E o que ele fazia? Menos carne vermelha. Ele, para comer a carne vermelha, tinha que caçar, então tá fazendo atividade física. As mulheres também faziam atividades Sim, ali. Total. Mais peixe. A mandioca não vinha com bacon e queijinho em cima. Aham. Era cozido. E nem cheddar. Tubérculos, frutas. Então, ela ia falar assim para mim, então isso tudo funciona? Então, entendendo. Então, se eu tirar o açúcar, porque eu vejo a minha avó quando eu tô falando isso, porque a gente tinha aquela tradição de sentar na mesa, de comer legumes, verduras, e a minha avó fazia tudo muito cozido, muito assado, Menos tinha frito. menos frito. Refrigerante era no final de semana. E olha lá. E aí, durante a semana era laranjada, limonada, né? E você tinha horário, era pão francês, mas assim, não era com muita manteiga. Era aquele café com leite. Você sentava na mesa e ela falava, come com calma, porque você precisa sentir o sabor do alimento. E é hoje tudo que a gente fala. Então, na verdade... E o que a gente não faz. Eu já posso dizer que eu faço. Não, e hoje eu também. faço mesmo. E assim, eu me permito, quem às vezes me segue nas redes sociais, eu me permito a me servir. Isso foi uma coisa que a minha mãe me ensinou e minha avó. Porque a minha mãe, ela dizia assim, uma vez a minha avó falou assim, Celina, você vai deixar essa menina sair com essa roupa de sair? Mas ela falou, mas nós não estamos saindo? Exatamente. Aí ela falou assim, e se amanhã você não tiver? Ela falou, o importante é hoje ela sair bonita. E se ela não achou que ela tá bonita, falava pra minha avó, achei, então vamos embora. Isso tinha muito isso antigamente, né? E olha, A roupa de sair, a roupa de não sei o quê. e ela falava assim, mas Celina, se tudo você usa, ela falou, se um dia eu morrer, eu pelo menos usei tudo. E ela morreu aos 27 anos. Então, por isso que eu falo pra você, na verdade,
Você tem que aprender a viver o presente. Talvez isso me trouxe para viver o presente e que só fui confirmar tudo isso no Tibete. Então eu vim para o Tibete uma mulher mais esclarecida, porque eu treino todos os dias. E eu aprendi que, assim, o corpo perfeito é você estar saudável. Porque hoje eu vejo em consultório magras, às vezes pior do que a obesa. Porque a obesa, de tanto treinar, de tanto fazer, ela consegue diminuir as taxas. E a magra fala, tá magra, pode comer de tudo. É a hora que ela tá, às vezes, com a baixa taxa de gordura, baixa massa magra, e ainda por cima com taxas elevadas de colesterol, triglicérides. Então, hoje, e tem características, né? Você nunca vai me ver finíssima. Por quê? Porque eu sou uma mulher grande, né? E cada uma tem que ver. Ela é mais minhãozinho. Ela nunca vai ser aquela, vai ter o teu biotipo. Não vai conseguir isso. Mas o importante é você ver como você está de saúde. Você tá bem com a sua autoestima, é que nem, por exemplo, feliz. eu não fiz reposição hormonal e eu faço academia às 5:30 da manhã, todos os dias, tenho personal, e eu tô respeitando o meu corpo. Eu não tô preocupada, quem me conhece sabe o que eu estou passando. E tá tudo bem, entendeu? Porque tem a fase que isso passa e o corpo vai se adequando novamente. Agora, o que acontece hoje? Hoje as pessoas querem ser o espelho do outro. E estão sofrendo, né? É exatamente isso. Uau! Vamos para o jogo das palavras? Gente, eu amei. Ainda bem que eu vim, né, gente? Atrasei, mas vim. Nossa, passou rápido! Ah. Eu falo bastante. Nossa, né? maravilhosa. Nossa, eu tenho muitas maravilhosa. Vamos ter que fazer a parte 2, amigas. Vamos Desmembrar pro isso. jogo das palavras, então. Vamos. É assim que funciona, ó. Cada um daqui fala uma palavra e o que bater no seu coração responde. Pode deixar. É palavra com palavra que você traz aqui pra gente. Então vamos lá. Tibete. Tibete, presente. Presente é aqui agora, é vida. E o presente às vezes nem sempre é bom. E quando não é bom, a gente troca. E quando você for trocar, ou às vezes não dá para trocar, às vezes você vai dar para alguém, nunca deu presente que você não queria para você. Esse você joga fora. Sensacional. Posicionamento. Vida. Não tem como você viver sem se posicionar. Perfeito. TV. TV, adoro, que é o meu jargão. Que assim, é uma coisa que eu gosto, porque eu acho que foi através da TV que me deu a oportunidade de levar a palavra. Assim, de trazer a minha história de vida e mudar a vida das pessoas. Muito bom. Que lindo. Elizabeth, foi lindo a sua presença com a gente. Gostaria muito que você deixasse uma mensagem para quem está nos Eu acompanhando. vou então dizer por que eu sou rica, linda e feliz. A maior riqueza, como eu falei para vocês, não é o que a gente ganha. É como a gente administra quando não tem. E a saúde, que isso não se compra. A felicidade só que se conhece quem sabe o que significa a infelicidade. E isso está nas perdas, que às vezes são assim significativas, que você daria tudo para ter, mas não dá. Os propósitos da vida, do universo, de Deus, cada um chama como quiser, isso você não tem como mudar. As perdas financeiras, a perda de um trabalho, as pessoas que você tem que eliminar da sua vida, que às vezes te decepcionam, as notícias, porque às vezes, mesmo que não esteja acontecendo tudo isso com você, mas você está lá, tem a guerra, tem o fogo, isso mexe com o nosso emocional. Então, todas essas adversidades, eu ainda escolho ser feliz e linda. Ai, dá licença. Vocês perceberam a minha beleza? Se não conseguiram ver, tá tudo bem. O mais importante é que eu veja isso. Nossa, sim. E olha, e de verdade, ninguém tem o direito de me colocar para baixo e dizer que eu não sou linda. Até porque minha identidade é única. Posso ser parecida com elas, na sobrancelha, na unha, mas a identidade é minha. E só eu tenho o direito de dizer quem eu sou. E assim eu desejo para vocês, ó, e agradeço essa oportunidade. Maravilhosa! Obrigada. Show, gente.
nos encontramos? Quais Primeiro que suas assim, você redes percebeu, né? sociais? Nome de rainha, Elizabeth. Elizabeth. Só que não, o meu é com Z e com E no final. Carlos Alberto, que é o meu marido, não é rei. Então Não ele é me o da deu um Praça é sobrenome de presa. Elizabeth Presa é a mulher mais solta, Solta. mas ela é presa Mas- pelo amor, porque eu amo a vida. E agora, já que eu sei que vocês têm um jargão que nós vamos fazer, mas eu gostaria que vocês fizessem um comigo. Claro. Quem me conhece tem uma frase que representa vida, ser, que é muito mais que ter, que eu falo que é o adoro com 8 Os. Então vamos. Então vocês vão fazer aquele adoro junto comigo, bem forte. Então, Vamos lá, então? Bora. Adoro! Muito bom! Esse foi mais um episódio do Todas por Um para vocês. Aproveitem já, inscrevam-se no nosso canal, nos sigam na rede social, Todas por Um Talks, Gabriele Franca, muito obrigada, Obrigada a maravilhosa. vocês. Pauline Brito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já compartilhem, já comentem aqui, peçam a parte 2 que queremos essa maravilhosa de novo estarei conosco. com vocês. Por Tá bom? favor. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada. maravilhosas. Um beijo e até o Tchau. próximo Todas por Um!